Oi, voltamos agora com a nossa aula de matemática. Hoje nós temos apenas uma aulinha, então a prof está deixando aqui no Clipe Escola para vocês a correção daquela atividade sobre triângulos. Era uma tarefinha que a prof havia deixado e nós vamos fazer agora um pouquinho da apostila 3 também. Vamos iniciar a apostila 3. A prof está lá na página 196, então abram lá na 196. Primeiro nós vamos ler um texto informativo que fala da comunidade indígena no Brasil. Então eu vou fazer a leitura e eu gostaria que vocês acompanhassem, certo? É o módulo 18, Sistema de Numeração Decimal, Classe dos Milhares. Então, nós vamos continuar o nosso estudo sobre a classe dos milhares, né? O sistema de numeração decimal que nós já trabalhamos na apostila 2 e que também foi conteúdo da nossa última avaliação, certo? Então, vamos lá. Sistema de numeração decimal, classe dos milhares. Nos cadernos anteriores, trabalhamos com números até a ordem das dezenas de milhar. Então, por exemplo, 80.142, 56.000. Então, aqui nós temos unidade, dezena, centena. Então, as três ordens que fazem parte da primeira classe. E aqui na segunda classe, nós temos a unidade de milhar e a dezena de milhar. Agora, nós vamos avançar um pouquinho. Neste módulo, ampliaremos nossos conhecimentos explorando números até a ordem da centena de milhar. Então, 127.876.120, ok? Para começar, leia o texto em que se usam esses números maiores. Então, assim, claro que no nosso dia a dia, nas nossas atividades, a gente já explorou números bem maiores que esses, tá? Mas aqui nós vamos trabalhar com mais detalhes, porque até milhão a gente já sabe, né? Então, vamos seguir adiante aqui. Deixa a prof baixar um pouquinho. Então, vou fazer a leitura aqui. Eu vou seguir pela minha apostila e vocês sigam na apostila de vocês, ok? Ou quem preferir, segue na tela aqui do computador. Uma parte dos índios brasileiros vive atualmente nas áreas chamadas terras indígenas, mantendo as tradições de suas aldeias. Mas algumas comunidades indígenas, por necessidade de sobrevivência, mudaram seus costumes e aprenderam a falar português e a usar tecnologia moderna. Então, quando a gente fala em terras indígenas, nós temos aqui do lado algumas informações referente a isso. Referem-se a terras de uso exclusivo por direito dos indígenas, nas quais eles podem explorar as riquezas do solo e dos rios e lagos para a própria sobrevivência. Então, lá no comecinho, na apostila 1, nós falamos também sobre os indígenas, falamos que eles no Brasil têm direitos, mas que infelizmente nem todos os direitos que os índios têm, que eles já conquistaram, são realmente cumpridos, né? Então a gente pôde perceber naquele estudo que muitos índios ali têm a sua terra demarcada como de direito de exploração, mas que são invadidas às vezes por garimpeiros à procura de pedras preciosas, às vezes de pessoas que querem explorar, tirar a madeira existente dali para fazer o comércio, né, dessa madeira. Então há um desmatamento muito grande dessas áreas, fora a água que eles devem utilizar para pescar, para se locomover, para nadar, para lavar os seus utensílios, enfim, né, que acaba sendo poluído. Então não é uma situação assim das melhores, né? Então, aqui embaixo nós estamos vendo crianças, né? Crianças indígenas, e aqui do lado também. E aqui o modo de vida deles, né? Que é um modo assim bem natural, né? Banho de rio, é muito legal. Então, aqui seguindo adiante, na página 194,
Então, lá tá falando do censo demográfico, né, do IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, que sempre aparece aí nas nossas aulas, né? Então, lá em cima, ó, o censo demográfico do IBGE, realizado em 2010, revelou que das 896.917 pessoas que se declaravam ou se consideravam indígenas, 517.383 viviam em área rural, ou seja, em terras indígenas, e 379.534 residem em áreas urbanas, isto é, nas cidades. Há ainda no Brasil os indígenas isolados, assim chamados porque nunca estabeleceram contato com pessoas de outras etnias, de outras culturas. Estes, claro, não foram contabilizados na contagem do último censo. Então aqui aparecem, né, além de algumas informações referentes aos indígenas, nós podemos perceber aqui que aparecem números, ok? Então, esses números aqui que a gente visualiza, ó, 896.917. Presta atenção quando a prof fala, ó, 896.917. Então, quando a prof pede para você escreverem em forma de palavras, a escrita por extenso, às vezes eu encontro assim, por exemplo, 896.917. Esse E não tem. Ao invés desse E, o que a gente coloca na escrita? A vírgula, certo? Então tem que tomar cuidado com isso, só lembrando, tá? Então aqui embaixo, continuando, nós temos alguns indígenas, né? Numa aldeia. Então aqui vamos descer. E olha aqui, ó. Aqui em cima eles vivem na área rural, a gente, né, consegue perceber. E aqui já um índio, né, um indígena na área urbana. Então ele lidar mais com a tecnologia. Olha só aqui em cima também, ó, até o tipo de alimentação é diferente, certo? Então, continuando aqui embaixo, nós temos assim, ó. O censo demográfico é uma pesquisa realizada a cada 10 anos pelo IBGE. Por meio dele, é possível obter diferentes informações sobre toda a população brasileira. Então, de 10 em 10 anos, esses números são atualizados, certo? Então, vamos continuar aqui. Legal quando tem esses textos informativos, né? Bom, aqui nós estamos agora na página 195. Compor e decompor números, algo que a gente sempre faz, só que agora a numeração maior. De acordo com o censo demográfico do IBGE, publicado em 2010, o número 896.917 representa o total de pessoas que, no Brasil, se declarava ou se considerava indígena. Aí, vocês podem perguntar assim para a prof, né? Mas prof, não é de 10 em 10 anos que eles fazem essa pesquisa? Por que aqui está a pesquisa lá de 2010? Porque 2020 é o ano da pesquisa. Então, quando finaliza aí 2020, que eles têm os dados completos, aí as apostilas começam a fazer as suas atualizações, tá? Mas, por enquanto, a gente vai trabalhar com essa numeração, com esses dados de 2010. Porque a intenção aqui maior realmente é trabalhar os números. Então, nós temos o quadro aqui que nós trabalhamos nas outras apostilas também, só relembrando aqui que nós temos, neste quadro, nós temos duas classes. Para cá, se a gente for seguir, lembra, é infinito, continuam as classes. Classes dos milhões, dos bilhões e assim por diante. Aqui são a classe das unidades. Em algumas apostilas, alguns livros, a gente encontra como classe das unidades simples, mas é a mesma coisa.
Então, cada classe eu tenho 3 ordens, isso não pode esquecer. Então, lá, primeira ordem, segunda ordem, terceira ordem. A partir da quarta ordem, eu estou na segunda classe, que é a classe dos milhares. Então, quarta ordem, quinta ordem, sexta ordem, certo? Só para relembrar, que isso aqui a gente já estudou. Então, aqui, vamos voltar. Na primeira ordem, a gente encontra o quê? A unidade. Segunda ordem, dezena. Terceira ordem, centena. Quarta ordem também é unidade, só que como troca a classe, então, é unidade de milhar. A quinta ordem, dezena, mas é dezena de milhar. E a sexta ordem, centena, mas é centena de milhar, certo? Então, aqui, ó, como nós trabalhamos na outra apostila, unidade, grupos de 1. Dezena, grupos de 10. Centena, grupos de 100. Ou 10 vezes 10, que é igual a 100. Lembra na multiplicação por 10? Que a gente apenas pega o número que está sendo multiplicado, ó. Se é por 10, a gente acrescenta um zero, fica mais fácil, né? Aqui na unidade de milhar são grupos de quê? De 1000, que na verdade é 10 vezes 10 vezes 10. 10 vezes 10 vezes 10 é igual a 1000, então é o mesmo, né? Aqui nessa ordem da dezena de milhares são os grupos de 10.000, ou 10 vezes 10 vezes 10 vezes 10. E da centena de milhar, o grupo de 100.000, ou 10 vezes 10 vezes 10 vezes 10 vezes 10, tá? É a quantidade de grupos que eu tenho equivalente aqui ao número inteiro. Então, quando a gente pega esta numeração aqui e encaixa aqui, tá? O 7 tem que ficar na unidade, o 1 na dezena e assim por diante, ó. Centena, o 9, 6 unidade de milhar, 9 dezena de milhar e 8 centenas de milhar. Então, é aqui. Esse quadro aqui, ó, a gente pode perceber que o número, ele é composto de 6 ordens. Por quê? Porque ele ocupou 6 ordens, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ok? 6 ordens formam 2 classes completas, tá? Eu posso ter números que também avancem aqui na classe dos milhares, mas, por exemplo, se não tivesse esse 8 aqui, ficaria 96.917. Aí nós poderíamos dizer que teria, né, 5 ordens e 2 classes incompletas, ok? Porque essa segunda classe aqui ficaria faltando a sexta ordem. Uma classe é completa quando possui as 3 ordens, unidade, dezena e centena. Foi o que a prof explicou. Seguindo adiante aqui, ó. Aqui a numeração, como que a gente faz essa leitura e como que a gente escreve através de palavras. Lembra que a prof tinha falado da vírgula, ó? 896.917, certo? Então, a gente tem essa vírgula aqui. Cada 3 ordens formam uma classe. Observe que as ordens unidade, dezena e centena se repetem nas 2 classes. No entanto, na classe dos milhares, elas são acompanhadas do nome da classe. Foi a leitura que a prof fez ali em cima. Na escrita de um número com mais de uma classe, deixa-se um pequeno espaço entre elas para facilitar a leitura. Então, aqui nós fizemos a leitura, a gente faz uma pausa nessa leitura, né? Quando passa de uma classe para outra. Então, é aí que a gente tem que tomar cuidado. Para a identificação das classes, começamos a contar as ordens a partir da direita, ou seja, das unidades, certo? Em 896.917, há 8 centenas de milhar ao todo, ou 8 grupos de 100.000, ou 8 grupos de 10 vezes 10 vezes 10 vezes 10 vezes 10. Assim, o algarismo 8 vale 800.000, que é o valor... Deixa a prof voltar aqui. É o valor real desse número, que nem aqui, ó. Na terceira, como nós trabalhamos já na outra apostila. Aqui, ó, na terceira ordem aparece o 9 e aqui também aparece o 9. Só que esse 9 aqui, ele tá na
Centena. Então, ele vale quanto? Qual o valor dele? É 900. E qual o valor desse 9 que está aqui na dezena de milhar? 90 mil, certo? Então, o valor aí é diferente, equivalem a valores diferentes, tá? A prof vai deixar para vocês as páginas 196 e 197, porque hoje é uma aulinha só. Olha quem tá aqui, ó, o nosso amigo Ábaco. Trabalhamos tanto no ano passado com ele, lembra das pecinhas? Então, lá na escola nós temos, né? Aqui tem na escola a gente tem um desse aqui para cada aluno, tem aquelas pecinhas coloridas, né? Que vocês ajudavam a prof a guardar. Enfim, os 2 terceiros anos trabalharam bastante com esse ábaco no ano passado. Eu tenho certeza que o Renan também conhece o ábaco, né, Renan? Mas se não souber trabalhar com o ábaco, é só avisar para a prof que a prof faz uma explicação para você, tá bom? Então, aqui nós temos, ó, número 1. Considere o número de indígenas brasileiros divulgados pelo Censo Demográfico do IBGE de 2010, tá? Então, é aquele número que nós tínhamos trabalhado lá no quadro. 896.917. Letra A. Represente esse número no ábaco. Lembre-se de que cada haste, então cada haste, ó, tem uma haste, 2 hastes, assim por diante. Cada haste do ábaco representa uma ordem e cada argola, a partir da ordem da dezena, um grupo de 10, certo? Então, aqui, por exemplo, na primeira ordem é unidade. Então, se eu colocar aqui uma argolinha, vocês vão desenhar aqui, tá bom? Deixa a prof ver se consegue fazer aqui. Passa um número para cá, tá? Fica mais fácil se vocês colocarem um número, igual a prof fez aqui, tá vendo? Eu coloquei o número, ó, em cima já de cada haste, né? Coloquei o 8 aqui, o 9 aqui em cima, o 6, o 9, o 1 e o 7. Eu escrevi aqui em cima os números para ficar mais fácil. Aí aqui, nesse numeral, né, 896.917, a unidade simples é o 7. Então, você vai desenhar aqui 7 argolinhas. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7, certo? Aqui, uma dezena, então é uma argolinha só, e assim por diante. Quando eles falam aqui, ó, que a partir da ordem da dezena vale um grupo de 10, então aqui a gente sabe que uma dezena é igual a 10, então eu não vou colocar 10 argolas aqui, cada argolinha aqui vale uma dezena, certo? Então, uma argolinha aqui nessa haste equivale a quantas da unidade? 10 argolinhas da unidade, ok? Então, só para relembrar. Então, aqui é só para desenhar as argolinhas de acordo com a numeração. Aí, seguindo adiante, nós temos assim, ó. Com a escrita multiplicativa, indique o valor representado em cada haste do ábaco, ou seja, em cada ordem. Então, aqui, ó, nesse primeiro aqui, na primeira ordem, são 7 grupos de quanto? Então, pensa aí, ó, 7 grupos, cada argolinha aqui, se é unidade, são grupos de 1, ok? Então, aqui, deixa eu ver se a prof consegue escrever aqui. Então, aqui seria 7 grupos de 1, ok? O que a prof fez aqui? Vou tentar de novo. Aqui ficou 1, certo? Agora deu certinho. Então, aqui você vai fazer a mesma coisa, só que aqui tá o espaço para ser preenchido. Na dezena, tá? Quantas argolinhas você teve que colocar? Uma, certo? Então, aqui você vai especificar o que você fez ali. A prof vai fazer uma aqui para que vocês possam entender melhor. Então, aqui ficou 1, por quê? Porque foi uma argolinha aqui, ó, tá falando da dezena. Então, um grupo
de... Quanto que vale dezena? Vale 10. Então, aqui, ó, é esse aqui, um grupo de 10, que é igual a né, 1 vezes 10, que é igual a 10, certo? E assim por diante. Aí você vai lá na centena. Na centena serão 9 argolinhas. Então, você vai colocar 9 grupos de 100. Por quê? Porque é centena. Então, 9 grupos de 100 é igual a 9 vezes 100, que é igual a 900. Então, você sempre vai colocando aqui, baseado aqui nessas duas que já estão feitas, tá bom? Na C, complete as lacunas com a escrita multiplicativa e aditiva desse número, porque aqui a gente encontra as multiplicações, porque aqui é por 1, por 10, por 100, por 1000, por 10.000, por 100.000, certo? Só que depois a gente tem que juntar toda essa quantidade, então por isso que é multiplicativa e aditiva. Então aqui, olha, são quantos grupos de 100.000? Aí você vai colocar aqui, quantos de 10.000? E sempre, ó, adicionando. Daqui em diante, aí vocês têm que dar conta de preencher todos, tá? Presta bastante atenção para fazer. Igual nós fizemos na outra apostila. O que está aumentando aqui, turma, é uma ordem, lembra? Que é a centena de milhar. Mas a sequência aí é a mesma. Aqui, na número 2, o quadro aparece novamente. Bem simples, tá, turma? Aparecem aqui as pessoas que se declararam indígenas. Então, nós temos a quantidade de pessoas que vivem na área rural e esses indígenas que vivem na área urbana. O que vocês vão fazer? Vão pegar essa numeração e vão encaixar aqui, ó, área rural. Então, você vai encaixar essa numeração aqui. Simples, é só ver quem é unidade, quem é dezena, centena, unidade de milhar, dezena de milhar e centena de milhar. Vai colocar aqui um algarismo em cada ordem. E aqui embaixo vocês utilizem essa numeração aqui, que é da área urbana, certo? É só encaixar. Aqui adiante nós temos escreva cada número utilizando palavras, que é a escrita por extenso. Então você vai fazer a leitura com muita atenção e vai escrever aqui, ok? E aqui na segunda bolinha também. Eu não vou fazer a leitura da numeração, porque eu quero que vocês façam a leitura e façam o registro. Não esqueçam da questão da vírgula que a prof falou, ok? Começa com letra maiúscula, faz bem bonitinho, no final coloca ponto final, ok? E na última atividade que a prof vai deixar, ó, nós temos um ábaco aqui novamente. Represente no ábaco o número de indígenas que vivem em áreas urbanas. Então, o número que você encaixou aqui, ó, na última linha, você vai representar aqui. Bem simples, turma. Olha lá, quem você colocou na unidade? É a quantidade de argolinhas que você tem que desenhar aqui. Quem que você colocou na dezena? A quantidade de argolinhas que tem que colocar aqui. E assim por diante. Lembrando que é sempre grupos que nós estamos falando aqui. Aqui sempre grupos de 1, aqui sempre grupos de 10, cada argolinha, né, vale 10. Aqui cada argolinha vale 100, certo? Porque aqui, lembra quando a gente preenche com 10 argolinhas, por exemplo, de unidade? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Opa, não pode ficar aqui 10 aqui. Lembra do jogo Nunca 10? A gente tirava aqui as 10 e substituía por uma aqui da dezena. Aí, quando nós completávamos aqui 10 dezenas, se a gente for contar 10 dezenas, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, eu tenho uma centena. Aí, nós tirávamos as 10 argolinhas daqui e colocava um grupinho aqui de 100, certo? Então, para relembrar, façam com bastante atenção. Como é uma aulinha apenas, então nós vamos parar por aqui. E não esqueçam de fazer as correções que a prof deixou aqui no Clip Escola, tá bom? Então, até amanhã. Caprichem na atividade. Um grande beijo para vocês. Tchau, tchau, turma. Fiquem bem.